Nós vamos conversar nesse momento com o Dr. Márcio Coelho. Dr. Márcio Coelho, um dos maiores advogados, um dos maiores juristas da história deste país. Ele está conosco nesse momento. Dr. Márcio, bom dia, prazer tê-lo no Alvorada Notícias, tudo bem? Bom dia, Marcelo, como vai você? Bom dia à sua grande audiência também. Opa, vamos bem, graças a Deus. Melhor agora falando com o Dr. Márcio Coelho, um dos maiores advogados juristas deste país. Doutor Márcio, é o seguinte, quem não conhece o Dr. Márcio, vai lá para o nosso Facebook, tem imagens do Dr. Márcio lá na nossa fanpage Alvorada FM. Digita aí pelo Facebook Alvorada FM Oficial, e você vai entrar na nossa página e vai ver aqui o Dr. Márcio Coelho, um dos maiores juristas, um dos maiores advogados da história desse país. Doutor Márcio, ontem foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. É o seguinte, o Brasil está negligenciando com relação a isso? Com certeza, Marcelo. Não é um dia para ser comemorado, mas é um dia para ser lembrado com uma certa tristeza. Nós temos ocorrendo acidentes, 750 mil acidentes do trabalho por ano. Eu estou falando aqui dos acidentes que foram comunicados, ou seja, que o empregador comunicou ao INSS a ocorrência desse acidente. Entretanto, esse número está subnotificado, porque se considerarmos os acidentes não comunicados, ou seja, aquele que o empregado sofre um acidente do trabalho, mas o empregador não comunica ao INSS, fica tudo por isso mesmo, nós teremos, então, a bagatela de 2.250.000 acidentes ocorrendo por ano no Brasil. É um número absurdo. É o país onde mais temos acidentes de trabalho, doutor Márcio? Infelizmente, nós estamos em quarto lugar no mundo. Nós somos o quarto lugar do mundo de acidentes do trabalho. E nós estamos falando aqui de acidentados que não se recuperam plenamente, ficam com uma sequela, ou mesmo aqueles que morrem num acidente do trabalho e deixam aí as viúvas e os filhos. Realmente é uma data muito triste e espero que isso no futuro, esse número possa cair, porque eu considero isso uma vergonha. Dias desses nós trouxemos informação de acidente de trabalho em Irati, onde uma pessoa, perdeu parte da mão e a outra pessoa que lamentavelmente acabou morrendo num acidente de trabalho. Mas isso é culpa de quem, doutor Márcio Coelho? É culpa do empregado, é culpa do empregador? Há um culpado com relação a isso? Sim. Eu acho que a culpa é dos dois, né? Primeiro, o empregado, que ele negligencia o uso do equipamento de proteção individual. Ele não liga para isso, né? E também, pelo lado da empresa, nós temos aí a falta de equipamento, fornecimento de equipamento de proteção individual, nós temos aí também a falta de orientação, de reuniões diárias, onde a questão da prevenção do acidente do trabalho deve ser destacada antes de cada dia, antes da jornada de trabalho para o empregado. Infelizmente, nada disso é feito e nós estamos aí com essa triste estatística. Às vezes o funcionário diz o seguinte, ele tem tanta confiança no seu trabalho que ele não coloca os dispositivos necessários para a sua segurança. Às vezes até quando ele está fazendo um trabalho no teto de alguma empresa, ele não coloca o cinto, não, ele tem confiança. E eu observo que são acidentes corriqueiros, a falta do cinto no momento em que estão realizando esse trabalho. E o que tem que ser feito? Tem que ser feita uma política realmente de conscientização do empregado, do empregador, doutor Márcio Coelho? Infelizmente, o governo deveria de fazer campanhas de esclarecimento sobre o problema do acidente do trabalho, conscientizando o trabalhador da necessidade de tomar cuidado, da necessidade de usar equipamento de proteção individual, o cinto de segurança, como você bem acabou de falar. É uma questão socialmente relevante, mas o governo não faz campanha nenhuma
absolutamente nada. Não só em relação à prevenção, como também os direitos decorrentes do acidente do trabalho para o trabalhador acidentado. De maneira que a coisa fica assim, meia no Deus dará, digamos assim. Isso é muito triste, isso tem que ser modificado. Afinal, o Brasil, esse número é uma vergonha. O doutor Márcio Coelho falou que o Brasil é o quarto país do mundo com mais acidentes de trabalho. Eu não sei se o doutor Márcio Coelho tem os números aqui dos outros três. Quais são os quatro países que mais têm acidentes de trabalho? Além do Brasil, quais são os outros três, doutor Márcio? Olha, infelizmente na estatística da Previdência, que é o órgão oficial que divulga o número de acidentes, esse dado não consta. Mas eu imagino que seja países com um nível de desenvolvimento muito inferior ao nosso, né? Para acontecer uma profusão de acidentes. Infelizmente, o acidente faz parte do cotidiano do trabalhador brasileiro. Como você disse, né? O trabalhador não se atenta para o cuidado que deve ter para evitar o acidente do trabalho. É uma constante, né? E o governo, por seu lado, também não faz campanha de esclarecimento e, infelizmente, os acidentes continuam acontecendo. Há um dado importante também que eu gostaria de destacar, que se refere à saúde mental do trabalhador brasileiro. Houve um aumento de doenças mentais relacionadas ao acidente, ao ambiente negativo de trabalho, da ordem de 134% a mais nos últimos 2 anos. Quer dizer, o ambiente de trabalho negativo, a cobrança exagerada, desperta no trabalhador a ansiedade, desperta no trabalhador a depressão, que estão aí numa estatística ascendente. Trabalhadores com doenças mentais relacionadas ao ambiente negativo do trabalho. Doutor Márcio Coelho, foi buscar aqui na internet e os países que mais têm acidentes de trabalho. A China, bom, as pessoas não, o governo brasileiro, inclusive a imprensa brasileira e mundial não conta a verdade que acontece na China também. Algumas pessoas acham que a China é um paraíso, né? A China é um paraíso. As pessoas, gente, do vídeo do que nós estamos falando, e vá a fundo procurar o que é a China realmente. China, Índia, Indonésia e Brasil são os 4 com maior índice de acidentes de trabalho. É uma vergonha, né? A China, bom, a China é um país à parte, pouco conhecemos sobre a China, mas as notícias que nos vêm da China é que é um país muito diferenciado do nosso, né? Talvez não haja lá a preocupação com a integridade física do trabalhador, como deveria de existir aqui no Brasil de uma maneira mais intensa. Exatamente. Bom, nós estamos caminhando realmente para uma ditadura, mas ainda não somos. Acho que não somos ainda uma ditadura. A China é uma ditadura e aí as pessoas, o que acontece lá fica muitas vezes lá na China, a gente não fica sabendo realmente de coisas terríveis. Quer dizer, a gente fica sabendo, mas não tem como falar, isso aconteceu realmente, porque não temos como provar, mas a gente sabe, o doutor Márcio Coelho também sabe de coisas tenebrosas que acontecem lá na China. Mas voltando aqui para o nosso país, doutor Márcio Coelho, sim, às vezes o brasileiro, ele faz as coisas só se refletir no bolso dele, se ele perder dinheiro. E se fizesse um trabalho, eu sou contra isso, mas a gente fica observando que é o único jeito. A empresa, ela ser penalizada financeiramente até o empresário que não esteja utilizando EPI. Então, o que acontece? Essa ação de responsabilização civil contra a empresa, ela existe, mas é pouco usada pelo trabalhador. O empregado teme que, a partir daí, ele não consiga mais um emprego, que vai ter uma dificuldade maior em arrumar um emprego e acaba simplesmente esse tipo de ação não sendo articulado, usado pelo empregador. Vai também aí
uma dose de desconhecimento, né? Uma prensa que está com um defeito e repica e leva um dedo do trabalhador, leva um segundo dedo, leva um terceiro dedo, aonde é que nós vamos, né? É preciso também haver uma fiscalização por parte do governo nessas empresas negligentes que aparecem nas estatísticas como sendo empresas que provocam mais acidente no trabalho. Certamente o INSS tem essa lista, mas pouco faz. Essa que é a verdade. E não seria o momento de ter uma vigilância de fiscais mais intensa das empresas? E o seguinte, tem já, obviamente, a lei para punir a empresa, mas não teria que ter também algo assim para punir o empregado também, porque as duas partes vão, obviamente, ter todos os cuidados, doutor Márcio Coelho. É verdade, é verdade. Deveria de haver uma fiscalização maior, né? Mas nós estamos falando aqui também de EPI custa dinheiro, né? Por exemplo, você tem uma prensa mais moderna que já existe um dispositivo para evitar que o trabalhador perca um dedo através de um dispositivo eletrônico, coisa assim, ela custa mais cara. Sem dúvida nenhuma. Sim. Mas, às vezes, o empregador não está muito interessado nessa parte e prefere comprar um maquinário mais barato sem que haja aquela proteção que uma máquina mais moderna, mas mais cara, oferece. Está aí um grande problema. É lamentável. Como corrigir uma distorção como esta? É apenas com o tempo, será, doutor Márcio Coelho? Marcelo, eu acho que o governo tem que fazer campanhas e mais campanhas para que conscientizar a população, né, do risco que envolve o acidente do trabalho, né, a perda das vidas de uma maneira inútil, né? São perdidas, pessoas que ficam aleijadas em função de um acidente, mas isso precisa ter uma vontade política de querer fazer isso. É possível fazer campanhas de esclarecimento socialmente relevantes, né? Socialmente relevantes, mostrando o risco que a pessoa corre, por exemplo, na construção civil. É a primeira das empresas que provocam acidente é a construção civil. Mas de longe. Mas, infelizmente, essas campanhas são inexistentes. E como você bem falou, o trabalhador brasileiro acha que o acidente do trabalho vai acontecer com o outro, mas não com ele. E aí temos esse número tão triste. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, então nós queremos pedir para você que está nos ouvindo nesse momento, você empregador ou você empregado, use EPIs, use os equipamentos necessários para que o Brasil não esteja nessa lista dos 4 países que tem mais acidentes de trabalho no mundo. Doutor Márcio Coelho, obrigado por mais uma vez ter atendido ao Alvorada FM. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, Marcelo. Ao vivo, doutor Márcio Coelho, advogado, um dos maiores juristas desse país aqui no nosso Alvorada Notícias. Esta é a